Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Thiago Prudêncio. Estamos aqui dando início ao nosso primeiro episódio de podcast Prosa Eleitoral. Estamos na presença da Natália Lopes, Yara Teixeira, nossos convidados Isael Ribeiro e Lucas Campos. E a gente vai conversar sobre o tema da inelegibilidade e da lei da ficha limpa. Bom, para começar, eu já queria perguntar para o Israel quem pode e quem não pode ser inelegível. Bom, Natália, para começar te respondendo, antes de falar dos inelegíveis, eu vou te falar um pouquinho a respeito de quem são os elegíveis aqui no nosso Brasil. A Constituição Federal, ela garante que todo brasileiro, nato ou naturalizado, que esteja em pleno exercício dos seus direitos políticos, que esteja com seu alistamento eleitoral em dia, seja domiciliado na circunscrição que ele vai concorrer e que seja filiado a algum partido, pode concorrer. Porém, para cada cargo político, existe uma idade mínima. Para o cargo de vereador, a idade mínima é 18 anos. Para o cargo de deputado, prefeito ou vice, é de 21 anos. Já para os cargos de governador e vice, é 30 anos. E para o cargo de presidente, a idade mínima é de 35 anos. Agora, respondendo a sua pergunta sobre os inelegíveis são os analfabetos, os estrangeiros, as pessoas que têm direitos políticos suspensos, condenados por crimes graves, condenados na lei de ficha limpa, né, que é o que a gente vai falar um pouquinho aqui hoje, e ocupantes de algum cargo no executivo ou que seja cônjuge ou parente do chefe do executivo. Uma dúvida, então o estrangeiro ele não pode ser candidato? Na verdade, o estrangeiro ele pode ser candidato. Só que, como eu falei no início, ele tem que ser naturalizado brasileiro. Uhum. A única modalidade política que o estrangeiro, mesmo naturalizado brasileiro, não pode concorrer é para a presidência da República. Nesse caso, ele não pode, mas para os outros cargos ele já pode. Então, aonde entra a lei da ficha limpa? Então, Thiago, a lei da ficha limpa, ela é conhecida, como a Lei Complementar 135 de 2010. Ela, basicamente, ela traz aí uma alteração na antiga lei de inelegibilidade, a Lei Complementar 64 de 1990, que ela endurece os critérios para a pessoa ser considerado elegível e ter a condição de candidatar a cargos elegíveis. E ela passa por um surgimento assim que não é tanto legislativo, mas sim do clamor público, porque ela contou aí com uma assinatura de, basicamente, com os dados que a gente tem, né, na internet e de pesquisas acadêmicas, foram de 1,5 milhões de assinaturas, que acabou pressionando o Congresso Nacional a discutir e aprovar esse projeto de lei. Essa lei ficha limpa, ela acaba surgindo num processo e num contexto em que o Brasil estava numa fase de descredibilidade em questão aos candidatos e em questão às pessoas que estão candidatando a cargos públicos, justamente pelo fato de que não tinha esse filtro rigoroso, esse filtro elementar para diferenciar as pessoas que cometeram algum crime grave, as pessoas que cometeram crimes contra a administração pública, por exemplo, peculato, lavagem de dinheiro e tudo mais, com capital público. E ela encontra como o berço central a nossa própria Constituição Federal, no artigo 14, parágrafo 9º da Constituição Federal, que possibilita, né, a criação de leis e tudo mais para que seja preservada a probidade administrativa e a moralidade para o exercício do mandato, porque isso faz parte também do direito administrativo, que é um dos princípios básicos, né, que é a moralidade administrativa e essas questões assim. Aí é isso, ela surgiu assim e ela nos aparenta assim, ela nos apresenta assim. Você tem algum caso prático? Te falar com você, a gente tem aqui, eu separei 2 casos pra gente, que ajuda a ilustrar um pouco melhor essa explicação, que é do ex-governador do Distrito Federal, José Roberto Arruda, que teve sua candidatura barrada lá em 2014
pelo fato de ser condenado em segunda instância por improbidade administrativa. E o que a gente tem que falar ainda dessa lei, que é nos casos de hipótese, as hipóteses que ela ampliou, né, na inelegibilidade. Tem uma hipótese que foi até discutida posteriormente pelo STF, por ter uma discussão doutrinária de que violava o princípio da presunção de inocência, que é a condenação por órgão colegiado, ainda que não transitado em julgado. Então, teve esse alvoroço, assim, será que a gente está violando ou não a presunção de inocência? Sempre tem alguma coisa. Sempre tem que discutir uns negócios assim. E aí o STF, ele, nas decisões, na ação declaratória de constitucionalidade 2930, o STF acabou entendendo que não violava a presunção de inocência, justamente por a lei não ser uma pena, mas uma restrição, até aqui você pode ir, mas se for condenado, a gente não dá para conversar mais. Sim. É restrição de natureza política eleitoral e não natureza penal. Então, por isso não se viola o princípio da presunção de inocência. E além disso, Natália, a gente tem um outro exemplo aqui que eu posso dar, que é do ex-deputado federal Paulo Maluf, que também foi impedido de disputa eleitoral das eleições após condenação por lavagem de dinheiro. Esse senhor, ele tinha, se não me engano, uns 86 anos na época. E a jurisprudência entendeu que, apesar de ainda haver possibilidade de recurso, a condenação, como eu disse, era colegiada, já era o suficiente para caracterizar a impossibilidade dele se candidatar. É o bom de colocar esses casos práticos, e aqui fica mais claro para a gente, né? Fica mais evidente como que a lei ela age. É verdade, que aí, tipo assim, mostra que não só no papel, mas também a gente está aplicando. Existe a lei e ela é aplicável, ela é válida. E é até bom para refrescar a nossa memória, né? Porque são tantos acontecimentos políticos, ainda mais aqui no Brasil, que a gente acaba esquecendo esses casos. Eu também acho importante a gente falar sobre o estelionato eleitoral, né? Que se refere a uma prática na qual um político tem, que após ele ser eleito com base em determinadas promessas, ele adota políticas contrárias às que ele apresentou durante a campanha. Sim. E é importante destacar que no Brasil há discussões sobre a necessidade de tipificar o estelionato eleitoral como crime, mas, no entanto, até o momento não há uma legislação específica, né, que criminalize essa conduta. Até onde eu me lembro é só um projeto de lei, né? Sim, só um projeto de lei. O estelionato eleitoral, ele é o seguinte, existe o crime de estelionato, está lá no artigo 171 do Código Penal, isso aí todo mundo sabe. Famoso 171. Famoso 71, fulano é o 71, é isso aí. Mas aí a grande discussão é o seguinte, o que seria o estelionato eleitoral? É deixar o candidato eleito de cumprir as propostas de governo registradas durante a campanha eleitoral. E aí, aqui, muito mais que uma questão penal, aqui entra uma questão moral, né? Sim. Uma questão moral, porque se eu prometi, logo eu tenho que cumprir. Se no direito, aquilo do direito civil. Se eu falei que isso aqui ia fazer, eu tenho que fazer, é um contrato. Tem que dar o meu jeito pra que cumprir. acaba tem um contrato. que vira um contrato. Então, você tem que dar um jeito. E eu acho, assim, pelo meu pensamento, as questões penais e tal, as discussões penais que tem no Brasil, que o estelionato eleitoral é muito além do que só um tipo penal. O direito penal em si, ele só ia criminalizar, mas a gente precisaria de uma questão muito mais ética e moral, muito mais formal. Por isso que a gente tem a lei da ficha limpa para impedir esses crimes. Por isso que, e aí eu acredito que a discussão do estelionato eleitoral não se cabe ao direito penal, mas se cabe à questão administrativa, às questões punitivas, e não punitivas, mas políticas administrativas do direito administrativo e do direito eleitoral. Você explicando aí, Lucas, eu me lembrei aqui de um caso de um ex-governador do Rio de Janeiro, né, o Antony Garotinho. Não sei se ele vai se enquadrar nesse estelionato, né? Mas ele foi pego aí, na campanha dele, o que ele fazia? Ele dava um cheque cidadão num valor de R$200
para as pessoas que votassem nele. Mas aí, para você entrar, você tinha que comprovar que você votou nele. A minha dúvida seria se ele se encaixaria nesse crime de estelionato e tal, porque pelo que eu entendi do caso, na época, ele não chegou a cumprir com esse cheque cidadão, né? O engraçado é que tipo, fica parecendo aquele vale-compra. Também, você votar em mim... O vale-refeição que a empresa É o te dá. estelionato do estelionato. Além dele prometer algo que ele não poderia cumprir, ele não cumpriu. Pois é. Aí a questão é muito... A questão é que, tipo assim, a maioria desses casos, assim, se acaba classificando como compra de voto. Sim. Então, chega muito longe de ser estelionato eleitoral. É mais uma compra de voto, aquele boca de urna, ó, você vai, me vota em mim, eu te dou um caminhão de tijolo. É tipo isso, é bem... Queria agradecer a presença de vocês aqui, né? Muito obrigada. Você, público, curtiu conhecer um pouquinho mais do que é o direito eleitoral, como que funciona a lei da ficha limpa. E esse tema ele é um tema muito relevante, principalmente em ano eleitoral, né? Que vai ser o caso da gente ano que vem. Fique atento ao histórico do seu candidato, isso é extremamente importante. E se você gostou, curta, compartilhe com seus amigos. Até a próxima!